Volkswagen Up TSI, teste de longa duração do Carblog. Nesse vídeo a gente vai fazer considerações sobre o comportamento e consumo dele com etanol, comportamento dele em estrada à noite, funcionamento de farol, farol de neblina, lanternas, sistema de iluminação em geral e também o comportamento dele em estrada, tá certo? Então, primeiro com relação ao consumo de etanol. O consumo de etanol ficou em 10,4 km por litro, um percurso 50% urbano, 50% estrada, com ar-condicionado funcionando 100% do tempo, tá certo? Mas leve em consideração que foi um uso tanto em estrada quanto cidade, um tanto quanto pesado. Em estrada com média de 120 km por hora, em estrada num off-road leve. Então, agora vamos ver o funcionamento dos sistemas de iluminação. Bom, pessoal, então essa daqui é a rodovia GO 118, que mais ou menos no meio de Goiás, uma rodovia estadual que liga o Planalto Central à Chapada dos Veadeiros. Aqui efetivamente já é a Chapada dos Veadeiros. Então a gente está testando o Up TSI em condição de estrada, está mais ou menos úmida. Então a gente está vendo assim faróis, né? Então o que a gente pode observar a iluminação é muito boa. Esse modelo aqui é o Move Up completo, então ele tem farol de neblina e lanterna de neblina também, né? Além do farol baixo e farol alto. E o que a gente percebeu é que o sistema de iluminação dele à noite é muito bom. Como vocês podem ver, ó, vou desligar o farol de neblina, estou só com o farol baixo agora. Aí eu ponho o farol de neblina e ainda ponho o farol alto. Quando você coloca o farol alto, realmente o facho de iluminação fica bem distante, né? Você consegue ter uma amplitude visual muito boa. Ele deixa o farol baixo, o farol alto te dá uma amplitude visual enorme, né? E uma amplitude visual, assim, você vê muito longe. Você quando tá neblina, né? Quando tá neblina, aí quando a neblina é muito forte, ele acaba refletindo no farol alto. É melhor usar o farol baixo. O Up TSI é um carro que tecnicamente ele é desenhado como um city car, né? Um carro para uso em cidade, né? E esse Up TSI ele realmente é bom em cidade, porém quando você começa a andar com ele em estrada também, você percebe que ele também é um carro muito bom para você andar em estrada. Ele tem características que permitem você falar que esse carro aqui é um estradeiro de boa qualidade. Bom, basicamente quais são as características desejáveis num carro bom de estrada? Primeiro, motor bom, né? Ele tem que ter motor potente que permita você manter altas velocidades de cruzeiro sem esforços, né? E aqui a gente tem um motor que te permite andar a mais de 120, entre 120 e 140 km por hora sem problema algum, né? Tranquilamente, com rotação em torno de 3.000 RPM, cruzando em torno de 120 km por hora, você vai estar andando a 3.000 RPM em quinta marcha. Nós estamos com 3 pessoas a bordo, mais bagagens e tá tranquilo, né? Se você precisar levar a velocidade a 150, 160 km por hora, ele vai levar sem problema também, tá certo? Em eventuais ultrapassagens e tal, que permita segurança. Em estradas que você tem mão única, você precisa de muita disponibilidade de torque para poder executar manobras de ultrapassagem com segurança. Então aqui também o Up se mostra muito competente nesse aspecto. Então em motor ele está mais do que aprovado com relação à estrada, para você andar com ele em estrada. Uma outra questão é estabilidade direcional e estabilidade em curvas. Estabilidade direcional é você ter o carro não ficar, mesmo em alta velocidade, a 140, 160 km por hora, ele se manter estável em reta, né? Você poder até soltar a mão do volante que ele não vai
te colocar um susto. E acontece isso. Ele tem uma estabilidade direcional fantástica, transmite muita segurança, mesmo em alta velocidade. Se andando a 160 km por hora, ele parece que está em outros carros a 120. A sensação de velocidade que ele transmite é muito menor do que a velocidade que ele efetivamente está cruzando. Então indica um bom projeto em termos de estabilidade direcional também. Estabilidade de curvas, a gente também não tem... ainda sobre estabilidade direcional, um aspecto que é importante num carro de estrada é que ele não sofra efeitos de ventos quando você ultrapassa um veículo pesado, ou um caminhão, ou é ultrapassado, ou você cruza ele em sentido inverso, né? Carros muito leves tendem a sofrer o efeito do vento, e você tem uma sensação de desestabilização quando você cruza esse tipo de veículo. E você não percebe isso no Up, é interessante isso. Não sei se é função de aerodinâmica ou projeto de suspensão, mas ele não sofre efeito de vento de veículos pesados quando você cruza ou quando você ultrapassa veículos pesados. Então, juntando essas características, né, um ótimo motor que permite altas velocidades de cruzeiro e retomar a velocidade com muita facilidade para fazer manobras. Você ter estabilidade direcional e estabilidade de curvas, que também ele é fantástico. Você tem todas as características de um carro cruzador, um carro bom de estrada, né? Que é interessante, porque o Up ele não foi projetado principalmente para isso, ele é mais um city car, mas esses carros alemães, europeus, todos eles acabam sempre levando em consideração essa questão de dirigibilidade, né? Tanto em cidade quanto em estrada. Então, e o Up não é diferente, ele não é diferente, e isso fica bem claro quando você anda com ele em estrada. Então, essa é a Estrada Park, Chapada dos Veadeiros, que liga Alto Paraíso a São Jorge, uma estrada estadual de Goiânia. E novamente a gente testando o Up TSI aqui. A estrada está absolutamente fantástica. Você pode andar aqui numa boa, um asfalto maravilhoso e muito bem sinalizada, né? Então transmite muita segurança. E o Up TSI nessas situações ele é muito bom também, né? Você pode... um carro que transmite segurança, né? Mesmo sendo um carro pequeno entre eixos um pouco curto, ele é muito estável, muita estabilidade direcional, muita estabilidade de curva. Um carro realmente muito bom aqui de estrada, o Up TSI. Apesar de ser um city car, né? Um carro mais direcionado para andar em cidade, mas o comportamento dele em estrada é muito bom, ele não deve nada para carros maiores aí, porque assim, fica a impressão que ele tem muito motor e o carro não comporta, né? Mas não é. Ele realmente é um carro que a estrutura dele tá até, diria que super dimensionada no nível de potência que ele tem. Ele poderia ter mais potência, que não teria problema, de tão estável e tão na mão, tão neutro que é o carro. Então realmente bem legal. Aqui nós temos o Up já andando depois daquele teste de off-road que a gente subiu o vídeo previamente, tá? Então todas as situações que a gente mostrou nesse vídeo aqui é o carro já depois daquele teste no qual a gente submeteu o Up TSI a um piso de baixíssima qualidade. Ele sofreu torções na carroceria, sofreu pancadas, contatos com o interior, com o assoalho, com o piso, enfim, e realmente ele se manteve íntegro. O carro continua perfeitamente alinhado, não teve desbalanceamento de rodas nem desalinhamento. Então ele em estrada, o comportamento dele muito bom.
com relação ao consumo em torno de 10,4 km por litro, mas leva em consideração uma média em estrada de 120 km por hora e em cidade aquele teste lá que a gente teve que colocar a primeira, a segunda, acelerar bastante para subir e descer, então foi um consumo rigoroso. A gente entende que pode se melhorar esse consumo com um uso mais normal, tá certo? Além disso, o carro sempre com 2 pessoas, bagagem, ar-condicionado ligado full time. Então, na nossa opinião, o Up passou com louvor no teste do off-road leve, tá certo? Obviamente, como a gente falou no vídeo, se você colocar uma pista molhada, naquelas situações daquele vídeo será um pouco complicado, né? Agora, o carro no geral, com etanol fica mais rápido, isso aí também fica claro, tá certo? Então, para quem vai usar em estrada, precisar de mais desempenho, além do que ele já tem, porque ele tem um desempenho excepcional, esse carro em estrada é fantástico, você consegue cruzar com ele aí a 140, 150 por hora, numa boa, com ruído interno nenhum, sem menor esforço. Então é isso aí, Up TSI do Carbolog.